começando mais um Trilados. Eu, Ricardo Hirsch, Fábio Carvalho, sem Rodrigo Roenes, e vamos falar sobre a falta de paciência ou pular as etapas que são puladas, né, Fabinho? Pular etapa ao longo do aprendizado até um Ironman. Exatamente. A gente... nós vivemos, acho que, de uma geração muito diferente, onde acho que foi consolidada a marca Ironman, né? Tinha-se já o desejo, todo mundo consumia aquilo, mas deixava muito... Putz, um dia eu vou fazer. Até um acesso à prova era mais difícil, né? Tinha poucas provas, quando tinha, era mais difícil você conseguir chegar. Bem, na época que a gente começou era carta, né? Mandava carta para os organizadores, Hot, Kona, as principais, Austrália, era tudo carta que você tinha que mandar para ser aceito. Sim. Daí depois tinha aquela loucura de internet, que também já era um pouco mais restrito no comecinho. Não tinha, né? Tinha que ficar na madruga esperando para habilitar, não existia agência, não existia facilidades nenhuma, né, cara? Sim. E aí, hoje a gente vê muita gente já pulando etapa, né? Então, começando a fazer triatlon, já partindo para meio Ironman, e por aí vai. E é aquilo que a gente falou, conversando com a Ariane ainda hoje. Não existe certo ou errado, mas existe, assim, aprendizado, né? E eu acho que a gente tem que ir dando um passo de cada vez antes de querer pular etapas e já chegar na grande prova. Como tudo, né, a gente fala muito até no Três Lados, a evolução que acho que o atleta tem que ter, seja ele amador ou profissional, a gente falou no News acho que 1 ou 2 semanas atrás, sobre a Ribeiros, né, australiana, que, saindo do Olímpico, indo pro Ironman, entendendo, a gente viu esse fluxo já no masculino também acontecendo, muitos atletas do Olímpico, né, migrando ali pro meio e tal, porque a gente sabe que para você chegar lá, você vai ter que, para performar lá na frente, você vai precisar desenvolver muita coisa na base. Eu mesmo gostava de usar as provas pequenas como assim, chance de errar menos, entendeu? Na prova-alvo. Então eu usava para acertar uma transição, porque você perde um pouco o contato quando você está sem competir, né? Então você acaba errando, a chance de errar é maior. Então eu usava as provas pequenas e também para tirar a ansiedade. Então fazia alguma provinha algumas semanas antes de um Ironman para tirar aquela ansiedade, aquela gana de competir. Pegar um pouco de ritmo de prova também, né? Não a velocidade, mas o ritmo, né? A dinâmica, né, Fabinho? A dinâmica, Entrar na água com mais gente, tomar umas porradas. Acertar uma transição. Navegar, né? Calçar bem a sapatilha, entendeu? E por aí vai. Acertar, de repente a condição do tempo não tá certa, vou usar esse óculos de natação fumê, eu vou usar um mais claro, transparente. E aí, esse tipo de decisão para não chegar no grande dia e tomar todas as decisões naquele dia. O nosso olhar acaba sendo, às vezes, muito voltado para performance, né? Sim. Então, que é o que você falou, tirar um pouco a ansiedade, colocar um ritmo e tal. O que acaba, às vezes, acho que pegando para essas pessoas iniciantes, elas nem se dão conta. Porque a gente já tá falando para quem já pratica. Sim. Se a gente pensar para aquela pessoa que tá começando e já tá querendo ir pro meio ou pro Ironman, ou pras distâncias, né, de Ironman, a gente esquece que tem um aprendizado que não é só a maturação física. Tem um aprendizado de aprender a entrar na água, né, aprender a navegar direito, porque... A gente hoje, se você for... Aprender a se comportar dentro de um grupo. Então, chegou um pelotão, você não entrar dentro da zona de vácuo. Exatamente. Então, daí você vê os caras tomando penalização, né? E até risco de queda, né, Fabinho? Porque vamos pensar que no Brasil, nós não temos vias tão largas para fazer prova. Exato. Você fez o meio Iron de São Paulo. Você vê, numa marginal, que é extremamente larga, tem momento que tem 5 pistas, 6 pistas, tem hora que afunila, porque vai e volta e não sei o que lá. Então, o espaço físico, ele fica muito mais complicado. Acertar uma nutrição. E essa vivência... Acertar ritmo. Exato, eu acho que essa vivência de detalhes, assim, eu costumo falar muito para aluno, né? Vou fazer minha primeira prova. Eu falo, eu explico o básico do básico, principalmente para não esquecer nenhum equipamento, né? Primeira prova. Exato. E eu falo, cara, vai para a prova, depois a gente vai conversar sobre
tudo que você viveu. Exato, analisar, né? O que foi feito e o que pode ser melhorado. Porque tem muita coisa, né, Fabinho? Parece bobo, né? Poxa, é a roupa de borracha, é acostumar com a roupa de borracha, Isso. né? É a vaselina, onde vai passar, se vai passar, ou se é algum Se creme, vai usar alguma o coisa. macaquinho Macaquinho, isso é vestido, top, né? Então acho que todas essas as variáveis e as possibilidades de acerto e erro que existem nas provas menores, Sim. é o que você falou, você leva para a prova longa. Uhum. Só que se você não vive isso na curta, cara, a chance de você chegar lá numa longa e dar tudo ruim, errado. e brincadeiras à parte, você falou até no News, na hora que erra num short ou num olímpico, né, no sprint ou no olímpico, cara, são 5 minutos, 10 minutos de sofrimento. Sim. Na hora que acontece isso num meio ou num Ironman, cara, é 1 hora, 2 horas, É muito difícil. né? E Fica aí um sofrimento, a cara. pessoa acaba, de repente, se frustrando, né? Eu acho que, assim, você ter pequenas conquistas para, sim, chegar no grande desafio e aí conseguir aquela grande conquista, eu acho muito mais interessante do que você dar muito mais valor a essas pequenas conquistas, o caminho que você teve que percorrer. E eu acho que você se sente muito mais seguro, né? Sim. Eu já Porque- tive muitos amigos, assim, que acabaram fazendo o Ironman como as primeiras provas e logo depois dessa conquista desistiram, assim, sabe? Porque qual que é a próxima? Entendeu? O que eu vou conseguir de mais grandioso nesse Que ponto? inclusive eu até queria saber a tua opinião, cara. Eu particularmente, enfim, eu falo minha opinião depois, mas a maioria dessas pessoas que chegam a fazer um Ironman, mesmo os que trilharam ali, né? Sprint, olímpico, foi subindo, chegar até um meio, um Iron e tal, grande parte não quer voltar. A gente vê, né? Pô, na década de 90, ia largar um Troféu Brasil, sei lá, eram 200 pessoas na 20 a 24, É, né? Hoje a gente tem 600, 800 total na prova. exato. E a gente vê que o número de praticantes aumentou absurdamente do que era. Uhum. Você acha que o quê? Essas pessoas não se interessam mais? se A interessam, prova não precisa renovar? O que você acha, cara? Eu acho ambos, assim, os organizadores das pequenas provas precisam achar formas de atrair esses atletas, entendeu? E as assessorias, os trabalhos das assessorias fazer com que os atletas entendam que é importante estar competindo, é importante estar em contato com o esporte, assim, sei lá, uma vez ao mês, uma vez a cada 2 meses, fazer uma prova, sentir, se sentir... Mesmo às vezes que você não tá tão treinado, né? Exato, ver onde que você está, o que você pode fazer para melhorar, como é que vai ser a sua evolução no esporte. Então, Porque eu acho vejo... importante você ter parâmetros. Então, eu vejo muito assim... A minha opinião era o seguinte, né? As pessoas que acabam indo para um Iron ou para um meio, daí fica, não, eu não vou fazer uma prova de 1 hora, 2 horinhas, tal. Tirou um pouco o brilho, né? Tira o brilho, Mas Daquela- eu acho que não, eu acho que, assim, a grande graça está na competição, né? Você se desafiar o tempo todo, né? Então, traçar com as pequenas provas como também um desafio, né? E eu particularmente gosto muito. Eu adoro, para mim, quanto mais curto, melhor. Quando acaba logo o sofrimento. Eu sei, toda vez que eu ia fazer um Iron, eu sempre fazia Floripa, então maio, né? Final de maio. Sim. Cara, eu sempre colocava a primeira etapa do troféu ou o internacional para eu fazer. Exato. Porque assim, sabe? Putz, passar por aquilo que a gente falou de novo, separa equipamento, sabe? Parece coisa básico, aquele né? que chama butterfly no estômago, né? Que é aquela adrenalina pré-prova, tira essa ansiedade. É Exato. bem importante. Eu tenho um amigo que ele falava, ele fez o Ironman de Floripa, classificou para Havaí, foi para Havaí. Aí depois disso ele parou. Aí ele falou, porra, vou fazer mais o quê, cara? Fazer o Ironman da Lua? Entendeu? Ele mais ou menos isso. já não tinha mais objetivo dentro do esporte. Então, eu acho que não é por aí. A gente tem que buscar objetivo em cada ação que a gente tomar dentro do triatlo. E é importante, né? Acho que esse desenvolvimento, cara, primeiro, acho que pro fomento do esporte, eu acho que é incrível, né? Então a gente também dá corpo para as provas, Exato. né? Então mais gente participando, as provas ficam mais legais. Pô, Santos, tudo bem, era uma outra época. Mas o troféu, quando eram 3 etapas que aconteciam só em Santos, pô, vinha um pessoal de Curitiba, Sim. de Salvador. Ônibus de Brasília. Lembra, né? A gente ia para Caiobá, todo mundo colocava bike aqui num ônibus, fretava ônibus, um monte de gente ia para Caiobá para competir junto. Uhum. Então, assim, isso fez com que o esporte também tomasse um pouco mais de força, um pouco de corpo mesmo, para se perpetuar e permanecer ali acontecendo. Uhum. Eu acho que às vezes a gente quer esperar sempre a condição ideal
né? De que nem você foi ver São Só competir em alto nível, né? Exato. Competir na minha melhor forma, não? Exato, que nem você fez São Paulo. Quando eu fiz São Paulo em 2019, minha esposa falou: Poxa, mas você nem tá treinando, você não nada desde do Ironman 2015, o meio. Daí eu falei: Mas, cara, eu preciso fazer, meu. Eu fiz a vida inteira, eu gosto disso daqui. É na cidade que a gente mora, entendeu? Tá aqui e eu não vou fazer. Daí ela falou: Mas você tá saindo de uma lesão. Eu falei: Eu ando, se for o caso. Exato. Né? Então, acho que é legal esse fomento do esporte. A gente tem uma visão, às vezes, um pouco além do vou performar, vou fazer o melhor pedal da minha vida, eu vou correr bem ou não. Vamos lá participar, vamos encontrar os amigos. Eu acho que é isso, aqui, né? Aqui no Brasil a gente vê muito esse, tipo, pessoal muito competitivo. Lá fora a gente vê o triatlon muito mais como lazer, assim, sabe? Você vê pessoas fazendo Muito triatlon, mais amador, né? com mountain bike, com bike normal. Aqui raramente isso acontece. A gente vê lá você vê direto o pessoal limpando o pé na transição, né, Fabinho? Sim. Você vai aqui em prova, não existe isso, né, cara? Um outro comportamento, assim, né? Aqui é muito mais competitivo. Você acha que o valor não é uma crítica, pelo amor de Deus, mas você acha que o valor de inscrição hoje é uma coisa que assusta a essa coisa também de, putz, eu vou colocar tanto de dinheiro aqui, a prova é curta, não sei se vale. Não é crítica, porque eu sei que custa caro organizar uma prova. Provas, sim, mas existem provas mais baratas, sabe? Se você procurar... No interior tem várias, né, No cara? interior, ali, mesmo na Baixada lá, tem um organizador que faz umas provas bem mais baratas. Então, até... E o valor das inscrições tá baixando também, tá? Se você pegar as inscrições ali nos primeiros pacotes, estão bem mais acessíveis. E é o que tem que ser, né? Porque daí você, né, pô, se inscreve, às vezes o cara não vai, tá bom, mas assim, você consegue convencer um amigo de uma maneira muito mais fácil, um companheiro de treino, uma amiga. Alguém que tá começando. Tá começando, porque, Exato. pô, você vai pegar uma pessoa que acabou de comprar uma bike, tudo, né, capacete, sapatilha, um monte de coisa, você fala, pô, agora você vai pagar mais sei lá quanto pra fazer uma inscrição. E a porta de entrada são os biatlon, né? Os biatlon, a natação, corrida é a porta de entrada. E tinha muito mais prova também, né? Muito mais provas. Tomara que isso volte logo para abrir as portas aí, principalmente para a molecada voltar a competir, né? Que a gente tinha bastante isso em Santos, né, cara? Tinha bastante. Tinha aqui no Projeto Aqua também, aqui em São Paulo. Então, era muito legal. Deus quiser, essas provas vão voltar a acontecer. Quanto você acha que numa escala aí, sei lá, quanto você acha que é importante, cara, pro triatleta que vai competir lá na longa distância passar por esse desenvolvimento ali de um sprint, de um olímpico, Fabinho? Eu acho assim, tipo... Pro cara que quer olhar performance, porque tem aquele cara que fala assim, eu quero performance. Sem performance. Tá? Não, com performance. Com performance, é importante o cara se conhecer um pouco mais, não. Então, sei lá, uns 2, 3 anos competindo em olímpico, em short, aí partir para um Ironman, ficar mais uns 2, 3 anos e aí sim partir para o Ironman. Foi o que o Toad mais ou menos fez, né? O Toad se consagrou ali como profissional, ganhando uma prova aqui, outra ali, por uns 3, 4 anos, depois saiu para Apanhou ali no Olímpico bastante, né, cara? Muito, daí saiu pro meio Ironman, também apanhou bastante, mas também já teve alguns grandes resultados e agora tá brilhando em Ironman, já no primeiro Ironman, já fez um sub-8 e... Nos 3 primeiros, né? Exato, já tem tudo aí para classificar para Kona 2023. Eu acho que é um exemplo perfeito, cara, para ilustrar isso, né? Porque e ele mesmo fala, o Toad, né, que ele encontrou a distância dele. Sim. Porque de fato ele não é, ele é um atleta muito bom, mas ele não é um atleta extremamente veloz. Mas assim, se você pegar o Toad há 5 anos atrás, a gente treinava muito junto, então eu dava bastante esse toque, porque ele não era um cara muito econômico. A mecânica de corrida dele era ruim. Sim, não era tão econômica, não é que era ruim, não era tão econômico. E hoje ele já tá correndo uma cadência alta, tá correndo bem mais econômico. Então isso é um processo também, entendeu? Esse aprendizado que ele teve durante os anos. Faz parte disso, né? Exato. Então por isso que agora, hoje ele é o atleta que ele é em Ironman devido ao background que ele teve ali na... Construiu ali, né, cara? Legal. Então é isso aí, cara. Mais alguma coisa, Fabinho? É isso aí. Estamos aí para o que der e vier. Legal, show de bola. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vocês vão ver que a gente vai aqui direto ao ponto. Não vamos ficar enrolando muito tempo de vocês, não. Mas mandem sugestões se vocês tiverem alguma dúvida. Enfim, Fabinho tá aqui, eu também. Se a gente puder ajudar, contem conosco. Valeu, um abraço.